Hoje nós queremos falar e dar continuidade nessa dinâmica de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, e essa igreja de fato ela anuncia o Evangelho, ela crê e ela anuncia, o Evangelho. E hoje em especial, irmãos e irmãs, nós vamos falar de uma igreja que serve. E o texto bíblico que nós vamos compartilhar nesta manhã é em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo... Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 4, veja aí a sua Bíblia. Ok? Vamos nós. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 11, tá bom? Acompanhe o texto bíblico que diz o seguinte, na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o texto base da nossa reflexão em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11. Isso aí, ok? Então, nós vamos falar, irmãos e irmãs, desta igreja que serve, uma igreja que está vivendo o serviço, e essa vivência importante para a nossa caminhada cristã. A primeira afirmação que eu declaro e faço é que o desafio do Evangelho não é ser servido, mas servir. Então, não é ser servido, mas servir. E a primeira carta de Pedro nos fala um pouco sobre esta perspectiva. E isso é muito importante para a gente poder entender, e esta é uma afirmação não só para a nossa reflexão, esta é uma afirmação clara de que, se vivemos o Evangelho de Cristo, nós vivemos para servir e não para ser servido. É uma honra viver essa perspectiva do serviço. Qual o fundamento bíblico, então, para a gente poder caminhar um pouco e conhecer o que o apóstolo Pedro está falando? O tema, da primeira carta de Pedro é o processo de crescimento em Cristo. A gente vem falando muito claramente que nós precisamos, irmãos e irmãs, sempre gerar crescimento. Esse crescimento pessoal e esse crescimento da comunidade, da própria igreja é imperativo, nós afirmamos isso. E sua intenção, a intenção do apóstolo, é tratar de importantes preceitos que devem reger toda a existência cristã. Tais preceitos têm a ver com ética, integridade, consciência e convicção, que alteram toda a forma de ser e se relacionar. Eu poderia falar aqui de uma cosmovisão cristã. Pedro, então, fala de esperança, mas também de santidade, amor e serviço. Além desses temas relacionados à ética, à integridade, consciência e convicção, ele traz aqui temas importantes
essenciais para a nossa vida, como santidade, amor e serviço. E o capítulo 1 apresenta as pessoas que ele está destinando esta carta. Forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então aqui são forasteiros. 1 Pedro 1:1 é o destinatário, né? Alguns desses lugares são pequenos vilarejos, aldeias, e assim é possível perceber. Lembre-se aí um pouco da nossa escola dominical domingo passado, que a mensagem de Jesus, o anúncio do Evangelho, era pregada em todo lugar, em todo canto. Então, é importante a gente poder ter essa clareza do anúncio. E não somente na cidade. E aí eu acho que a gente lembra de Atos capítulo 1, versículo 8, quando não só Jerusalém, não só a Judéia, não só a Samaria, mas todas as terras, ou todo o confim da terra, no interior, na metrópole, na cidade, onde estiver alguém, onde estiver um coração sem Cristo, ali será então o nosso campo missionário. E aí a gente precisa entender e perceber, irmãos e irmãs, o nosso desafio de levar esta mensagem a toda criatura. Então, o que a carta sinaliza? Ela sinaliza que os novos seguidores da fé, que são estrangeiros e peregrinos e forasteiros, e estão dispersos das suas localidades, essa realidade salta aos olhos, pois o peregrino, e aqui vale ressaltar isso, né? O peregrino, do grego paroikoi, que quer dizer estrangeiro residente, e ele reside no local, ele cumpre alguns deveres, mas ele não tem direito, ele não tem os direitos de uma pessoa que era cidadã do local. Então, veja que o desafio das pessoas que esta carta está sendo escrita. Os do grego parepidemoi, eram estrangeiros sem licença para permanecer no país e que não possuíam nenhum direito. Ou seja, estavam em piores condições que o primeiro grupo. Então a gente tinha um grupo de estrangeiros e forasteiros, e que esses grupos viviam na marginalidade social. Além de haver contra essas pessoas calúnias e difamações por parte da comunidade local. Então aqui é bem interessante da gente perceber os destinatários dessas cartas. E aí o desafio ao serviço registrado no capítulo 4, e aí a gente vai ver os versículos 10 e 11, ele encontra-se com um alerta sobre o fim de todas as coisas. Diante da proximidade do fim, os cristãos e cristãs deveriam usar de sobriedade para orar e ter muito amor um para com os outros. E vale a pena aqui, irmãos e irmãs, salientar a importância da oração e a importância de uma oração consciente e comunitária e de uma oração relacionada à vida, de uma oração relacionada à ação, porque esta oração também vem numa perspectiva de amor. Por isso, ter consciência daquilo que nós estamos orando e claramente agindo segundo a nossa oração. Eu gosto de entender o seguinte, que quando nós oramos, nós iremos agir segundo a nossa oração. E aquilo que nós estamos fazendo porque nós estamos orando. Então, se eu oro para que a pregação seja uma boa pregação, eu vou fazer com que a pregação seja regada pela oração, mas também eu vou fazer que a minha ação de pregar também ela venha ter a mesma perspectiva daquilo que eu falei diante da presença do Senhor. Então, como é importante a gente poder trabalhar juntos a oração e a ação. Aquilo que eu falo, eu vou agindo, e aquilo que eu estou agindo, eu vou falando. E aí, alguns direcionamentos que para mim são importantes no tempo de hoje,
principalmente numa cultura tão individualista como a nossa. Então, a carta de Pedro, esta primeira carta, é importante a gente ser mutuamente hospitaleiro e sem murmuração. Então, são tópicos interessantes para a nossa vida. E no contexto de perseguição ao povo peregrino e estrangeiro, deveriam acolher as pessoas que não tinham para onde ir e onde viver. Sua vida e casa deveriam estar abertos para o amor. Ser hospitaleiro, hospitaleira, do grego philoxenos, e aí o adjetivo composto é de filéu, né, uma palavra para amor, filéu, amar, e xenos, o estrangeiro, amar o estrangeiro, amar aquelas pessoas que nós não conhecemos, o rosto estranho, né, é traduzir o amor em ações. Veja que essa perspectiva da oração e da ação é imperativo, irmãos, não dá para ficar apenas orando, não dá só, tem que agir, sabe? É uma igreja que age segundo a sua oração, ela pratica a sua vida de oração. E aí tem a ver com essa mutualidade, respeito, acolhida, cuidado, atitudes necessárias para suportar as situações extremas vividas por aquelas comunidades. Então, esse cuidado, essa acolhida, essa hospitalidade que Pedro está falando aqui para esse grupo, né, de pessoas que ele está escrevendo esta carta. E servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O serviço é mais uma expressão do amor. A gente poder entender essa perspectiva da liderança serva, essa perspectiva de uma igreja serva, é uma expressão desse amor de Deus que está em nós e que vai para além de nós, né? Tanto ao próximo como a Deus. Ele não está além das forças de quem realiza, porque é feito a partir do dom, do grego charisma ou charismata, dons da graça, que é dado por Deus na sua multiforme graça, conforme segue o versículo. Eu acho que vale a pena a gente poder lembrar aqui, né, desse dom, daquilo que nós recebemos. E como deve ser gracioso o serviço. Porque aquilo que nós estamos fazendo deve ser expressão da graça de Deus em nossas vidas. Seja a coisa mais simples que a gente vai fazer, ela é expressão profunda da graça de Deus. E esta expressão mostra que há diferentes dons, que eles estão distribuídos individualmente, como também afirma Paulo. E aí a gente vai ver alguns textos, e você pode anotar ou depois dar uma olhada. 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, do 1 ao 16, Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 8. Como bons despenseiros, né, do grego oikonomos, é a mesma raiz, né, de economia, governante ou gerente da casa, aquele que cuida, né, desta graça. Pedro desafia ao zelo no servir. Sejam zelosos, reconhecendo que o dom pertence a Deus e vem dele. Sabe, irmãos, eu acho que aquilo que nós recebemos, como nós estamos servindo, eu gosto muito da ideia de não fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu gosto muito da ideia de que, a mesma ideia do profeta Isaías, que diz que o Senhor nos dá algo muito nobre e que a gente precisa cuidar e perseverar nesta nobreza desse serviço, desse dom. Eu gosto muito da ideia de que levamos dentro de nós algo muito precioso, um evangelho muito precioso, e que nós precisamos entender que todo serviço cristão é serviço por meio de Cristo e em Jesus Cristo.
É muito bom lembrar isso para a gente não achar que é por causa de nós. É porque nós somos os melhores. É porque nós queremos ser reconhecidos. Não. Todo serviço, na perspectiva da graça, é por meio de Cristo e em Cristo. Senão, não vale a pena, não é sinal da graça, não é sinal dessa multiforme graça de Deus. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo, e aí eu faço com muita alegria, não é pesar, porque ele é fruto desta graça de Deus, do dom de Deus. Se eu estou fazendo, é porque Deus está agindo na minha vida. E se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Veja só, se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, e se alguém serve, faça-o na força que Deus dá, no versículo 11, esses exemplos abrangem diferentes ministérios relacionados à palavra e ao serviço em geral, e mostram duas características importantes no serviço do reino: fidelidade e dependência. Fidelidade ao chamado, fidelidade a Deus, fidelidade à graça, fidelidade ao Senhor, dependência do próprio Deus. Aquilo que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Ninguém, portanto, deve falar além ou aquém do que recebeu de Deus. A palavra oráculos é traduzido de logion e se refere aos pronunciamentos de Deus. E ninguém deve trabalhar na própria força, nem tampouco desanimar, mas sim usar a força com que Deus supre seus filhos e filhas. E eu acho que essa ideia é muito legal, sabe por quê? Porque quando nós estamos fracos, é aí que somos fortes. E aí essa dependência é muito legal, porque mesmo quando eu não estou bem, quem sabe eu não esteja tão bem, mas a força do Senhor, por isso que não é na nossa força, tem que ser na força do Senhor. Porque se for na nossa força, qualquer dor de cabeça vai nos parar. Qualquer situação, sabe, se não for na graça e no dom de Deus, qualquer situação vai nos parar, vai nos paralisar, seja externa, seja interna, seja qualquer coisa. Mas se vem de Deus, a gente sabe que mesmo que somos fracos, nós somos dependentes de um Deus que nos fortalece. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E o poder de Deus vai se aperfeiçoando onde? Na minha fraqueza. Quando eu entendo que aquilo que eu faço, não faço na minha força, mas aquilo que eu faço na força do Senhor. É bom lembrar quando Neemias ele olha Jerusalém, olha os muros destruídos, na força dele, ele não conseguiria. Mas a primeira coisa que ele vai fazer é chorar, é orar e jejuar, porque ele sabia que só na força dele ele não conseguiria. Por isso, irmãos e irmãs, o objetivo do serviço mútuo também é declarado por Pedro, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Como eu gosto dessa ideia de que em tudo que nós vamos fazer seja o Senhor glorificado. A minha pergunta é: Deus tem sido glorificado na tua vida e através da tua vida? Deus tem sido glorificado aonde você está, onde você tem vivido, onde você tem servido? Isso é muito importante, porque o serviço, irmão e irmã, é fruto dos dons recebidos pela multiforme graça de Deus. Beneficia o próximo e pode alegrar quem o pratica. Mas acima de tudo, glorifica o nome do Senhor, que tem o domínio sobre todas as coisas por todos os séculos. E aqui eu acho que a gente tem uma dimensão muito interessante aqui. A dimensão de glorificar a Deus e de servir ao próximo. Mas eu quero pedir para que você, se você pode, tenta lembrar de algum momento em que você se alegrou quando você estava servindo a alguém. Trouxe alegria para você? Você consegue lembrar? Você consegue compartilhar aí no chat?
sabe, de um testemunho que te fez muito bem, mas se alegrou de tal forma quando você serviu e ajudou alguém. Trouxe uma alegria tão extraordinária. E com isso você sentiu, você percebeu que exaltou e glorificou o nome do Senhor. Compartilha com a gente. Compartilha esse testemunho, eu acho que vale muito a pena, porque nós glorificamos a Deus, abençoamos o próximo e somos, sabe, extremamente abençoados e alegres com aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, a igreja é a presença de Deus no mundo. E aí, luz do mundo, sal da terra. O dom que ultrapassa os limites denominacionais, geográficos, culturais e econômicos. É esse corpo vivo que, pela compreensão da graça e através da vida comunitária e do culto a Deus, adquire uma nova identidade e promove inclusão em uma dinâmica que, pela presença de Jesus, transforma pessoas que não era povo e agora se torna povo de Deus. Que transforma pessoas que apenas eram criaturas e agora filhos e filhas de Deus. Então, a igreja, ela marca a presença poderosa do Senhor. Por isso, a igreja tem que ser oráculo de uma palavra que traz transformação. E ela precisa ser fiel à pregação desta palavra, a uma palavra que traz total transformação de vida. E eu convido você a ser anunciador, anunciadora desta palavra. E a convicção de que Deus está agindo nesse mundo dá ao seu povo o sentido de urgência da missão. A missão é urgente. Os campos estão prontos para a colheita. Não é amanhã, não é o ano que vem. A urgência é hoje, é começar a agir. E eu gosto de lembrar sempre que a urgência é diferente de pressa, né? Tem algumas pessoas que começam, né? Parece aquela coisa assim. A gente tem que tomar muito cuidado com essa perspectiva do primeiro amor. A gente precisa saber que é constante. O primeiro amor, ele é amor que potencializa outros amores, no sentido de fortalecer o amor que nós temos. Ele não pode ser aquele fogo de palha do início e vai apagando. Na grande maioria, no processo, né? Veja, eu costumo sempre dizer o seguinte, que a gente vive o propósito em processos. E no processo, para cumprir propósito, o meu amor ele precisa ficar aquecido constantemente. Por isso que eu preciso da palavra, da oração, da comunhão, da presença. E aí eu vou aquecendo o meu coração para que esse amor não esfrie, não apague. Porque a tendência, diante dos problemas, diante do mundo, diante das situações, é esse amor esfriando, 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 e de repente acaba. E você acaba não tendo força nenhuma nem para continuar. Por isso que você tem que ficar atento e aí vigiar, orar, buscar, estar atento, orar sem cessar, como Paulo diz, orar em espírito. A gente precisa estar atento para que essa urgência de missão, essa urgência da própria missão, faça com que nós continuemos aquecidos, avivados, fortalecidos, renovados pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente não seja aquele crente meio morno, meio apagado, meio aquela coisa, não sei, não é agora, eu acho que é depois, e Deus não está confirmando. É claro que Deus nunca vai confirmar, você está distante de Deus, como é que Deus vai confirmar em alguém que nem tem percepção da presença de Deus? Não é se afastando de Deus que você vai ficar aquecido, é estando cada vez mais próximo do fogo, cada vez mais próximo de Deus, que você vai se sentir mais. Mas eu sou pecador. Aí sim é que você tem que estar mais próximo de Deus. Deus não tem dificuldade com o pecador, Deus tem dificuldade com o pecado. Então, e onde é que a gente vai se livrar do pecado? É longe de Deus? Não, é perto de Deus. Deus não tem problema com o pecador. Ele tem um problema com o pecado. O pecador precisa deixar o pecado. Por isso que ele está dizendo, venha. Mas eu tenho clareza absoluta que quando o pecador chega diante de Deus, a palavra que Jesus dá para aquela mulher, vá, o teu pecado está perdoado e não peques mais. Ele nem o condenou, ele não a condenou, pelo contrário, perdoou e trouxe uma palavra para que ela viesse a seguir o seu caminho, agora sem pecado. Por isso você tem que estar próximo de Deus,
ter percepção clara de Deus para que o seu coração sempre continue aquecido, vivendo novas possibilidades de crescimento. A cada membro da família de Jesus, o Espírito presenteia com dons. Isso é muito importante porque todos têm talento, todos têm dons, que são oportunidades para o serviço ao Senhor. Os carismas são diversos, mas o objetivo é um só: glorificar a Deus e servir ao próximo. Eu glorifico a Deus e sirvo ao próximo. Eu gosto dessa ideia de uma espiritualidade pautada na cruz, vertical e horizontal, de uma espiritualidade da contemplação e do amor e do cuidado, da contemplação e do serviço. Sabe, eu gosto muito dessa ideia bíblica de um Cristo que se retira para orar, mas de um Cristo que caminha no meio da multidão, que cura, que expulsa o demônio, que traz salvação, que entra na casa de Zaqueu, que vai na casa da sogra de Pedro e a cura. Eu gosto dessa ideia de um Deus que está disposto a agir e a ser contemplado, mas um Deus que caminha conosco enquanto nós estamos perto do povo, servindo ao povo. E eu acho que a nossa espiritualidade só é completa quando a gente vive a dimensão da contemplação e do serviço. E claro, você pode participar de vários ministérios, pode ser pastoral, pode ser ministério de louvor, missionário, missionária, cuidar do templo, dedicar-se à ação social, ensinar criança, jovem, juvenil, a participar da vida comunitária com outra função, outro carisma. Tudo faz parte do serviço, do cuidado produzido pela igreja. Tudo, irmãos e irmãs, faz parte dessa perspectiva de vivenciar. Por isso, a oração ela precisa ser feita com sinceridade e sobriamente, para nos fortalecer, para fortalecer a fé diante das necessidades, e aponta um caminho para supri-las, usando os dons para o serviço. E aí, eu quero desafiar você o seguinte: viver esse serviço de uma forma bem prática. Primeiro, a partir da oração. Irmãos e irmãs, era assim na igreja primitiva. O serviço e a missão eram discernidos e distribuídos a partir da oração. Nós precisamos resgatar esse princípio. Muitas vezes, diante das necessidades da igreja, passamos mais tempo reclamando do que buscando soluções em oração. Aí eu acho que esse é um ponto que a gente precisa. E aí a oração ela precisa ser sincera e sóbria. Ela precisa ser comunitária. Ela precisa ser oração de concordância. Ela precisa ter essa dimensão do lugar secreto. E ela precisa ter a dimensão dessa vivência. Para que a gente possa servir com maior zelo. E eu acho que aí a minha sugestão é que você leia Atos capítulo 2. E você vai ver uma dimensão muito importante da oração. Uma segunda coisa, além da oração, além de viver e ter uma vida de oração, uma segunda coisa é ter o amor como motivação. Eu costumo sempre dizer o seguinte, irmãos, eu entendo que nós fomos impactados, salvos por uma realidade de amor. Nós temos um Deus que nos amou incondicionalmente. E esse amor, ele não esperou eu dizer, Senhor, eu te amo. Ele me amou sem uma resposta clara minha. Na verdade, muito antes nem de abrir a boca, muito antes de nascer, Ele me amou. Então, essa expressão de amor, ela deve ser a motivação para o serviço. O amor pelas pessoas é fruto do amor de Deus. Eu gosto muito, aqui ele está em 1 João capítulo 4, versículos 7 ao 13, esse é um texto extraordinário, né? O 1 João 4, que fala que nós os amamos porque Deus os amou primeiro. Mas eu gosto de lembrar da carta de Paulo a Filemão, quando ele
ele diz a Filemão o seguinte: olha, você precisa acolher Onésimo, porque Deus amou você. Sabe, ele apela pelo amor que o Senhor acolheu o próprio Filemão. Nesse amor, acolha também Onésimo. Então, é o amor pelas pessoas, pelas vidas. É fruto desse amor que nos alcançou. Ele está acima de tudo e expressa nos diferentes serviços, como a hospitalidade, a ministração da palavra e outros, ensino, pastoreio, encorajamento, operação de milagres e cura, contribuição, evangelismo, louvor, ação social, todos os ministérios e dons. Ele precisa ser expressão desse amor. Ele precisa viver essa vida de amor. Então, o alvo do serviço são as pessoas. E o objetivo é glorificar a Deus. Eu sirvo as pessoas e glorifico a Deus. Sabe, se a gente... Veja, irmãos, isso é muito simples. Se na minha cabeça, se na cabeça da igreja, se na cabeça da liderança tiver assim: olha, eu quero servir as pessoas, eu quero amar as pessoas e quero glorificar o Senhor com esse amor, tenha certeza absoluta que é céu na terra, essa expressão, né? Que é céu na terra o tempo todo. A gente vai até ter vivências de desafios, mas vai ser muito mais fácil, porque a gente tem um objetivo claro de amar as pessoas e de glorificar ao Senhor. Se o que fazemos, veja só, se o que fazemos não for para trazer benefício para as pessoas e demonstrar o amor a Deus, não tem valor. Irmãos, se o que nós fazemos não glorificar a Deus e não abençoar as pessoas, não tem valor. E aí eu quero, nessa direção, trazer algumas coisas aqui. Na dependência de Deus e fiel à sua palavra. Então, como é que nós devemos vivenciar? Na dependência de Deus e fielmente e fiel à sua palavra. A fidelidade, irmãos, deve se manifestar naquilo que falamos em nome de Deus e também nas outras ações. Não devemos realizar nenhum serviço que não seja direcionado pelo Senhor, pois Ele, com sabedoria, distribui os dons para que cada pessoa possa atuar em uma área específica, compondo com outros o todo do serviço do reino, que se manifesta também na igreja. Assim, nós trabalhamos na força do Senhor, reconhecendo que tanto a inspiração quanto a realização vem dele. Tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, na dependência dele e fiel à sua palavra. Agora, para glorificar ao Senhor. Muitas vezes, nos deixamos levar por motivações humanas e muitas vezes até egoístas, exercendo um serviço na casa de Deus para a nossa realização pessoal, querendo fazer as coisas do nosso jeito, esperando reconhecimento humano e até nos aborrecemos quando ninguém nota o que nós fazemos. Então, o serviço ao Senhor, o objetivo primeiro e único é glorificar ao Senhor. Nós fazemos para glorificar o Senhor. E o que fazemos é para Ele, o doador dos dons, que opera tudo em nós e através de nós. Assim, para glorificá-lo, precisamos trabalhar com humildade e acolher as pessoas, aceitando a ajuda e ideias e crendo que assim como Deus me usa, nos usa, Ele também usa uns aos outros e tudo o que nós fazemos por Ele.
é importante a gente poder viver essa dimensão de que o Senhor está agindo na minha vida e na vida de outras pessoas. Nós somos a igreja. Portanto, nós somos responsáveis para que a marca do serviço não se afaste dela. Sabe, nós somos responsáveis. Deus nos deu dons e talentos para servir, para que Ele seja glorificado. Precisamos reconhecer não só os nossos dons, mas admitir que o Senhor deu habilidades diferentes para que cada pessoa e cada uma é importante. E nessa diversidade nós vamos encontrar aí uma edificação, um avanço, um crescimento do corpo de Cristo. Um importante desafio para uma igreja serva é trabalhar a mutualidade. Trabalhar a mutualidade. E eu acho que isso é muito importante. Não só dos dons e ministérios e mistérios do serviço, mas também a mutualidade do cuidado, daquilo que nós temos chamado de cuidado um para com o outro. Eu também, você também é responsável pelo cuidado com o seu irmão, com a sua irmã. O anúncio do Evangelho, que vai gerar crescimento e mais dons e serviços para a glória de Deus. Agindo assim, vivemos com sabedoria, expressando o amor através do serviço. É prático. O amor, ele é prático, irmãos e irmãs. O amor, ele tem ações práticas. Por isso, nós queremos, através dessa mutualidade do serviço e dos dons, anunciar o Evangelho e gerar crescimento. Nessa mutualidade do cuidado e do pastoreio, anunciarmos o Evangelho que vai gerar crescimento. E vamos expressar esse amor. Não esconda o talento que Deus te deu, não esconda o dom que Deus te deu, não deixe escondido aí. Sabe, eu quero desafiar você a viver esse anúncio, a sair, quem sabe, de um lugar que está te paralisando e o Senhor está dizendo para você, esse é o tempo de você fazer coisas grandes. Esse é o tempo de você servir. Esse é o tempo de você anunciar com a sua vida e com o seu serviço, com o seu dom, o Evangelho, para que as pessoas sejam abençoadas e o nome de Deus seja glorificado. E eu quero desafiar a gente a conversar um pouco, e você conversar um pouco, quem sabe no seu GD, no seu grupo discipulado, com algumas perguntas, né? Quais são os desafios de servir na igreja? Como vencê-los? Sabe, você precisa de ajuda para vencer esses desafios? Quais as alegrias que o serviço traz? Como isto pode motivar outras pessoas a se encorajarem na obra do Senhor? Tem uma pergunta bem objetiva também. Você já fez escola de líderes para você começar a perceber uma dimensão muito extraordinária de viver a vida e a missão da igreja? Então, dialogue um pouco ou reflita pessoalmente, reflita aí com o seu discipulador, com o seu discípulo, discípula, para a gente poder avançar nesse crescimento. Porque eu te convido a avançar. Eu te convido a avançar no serviço. Eu te convido a avançar no serviço ao próximo. E em tudo glorificar o nome do Senhor. Porque esta igreja, este povo, ama servir. Porque esta igreja é uma igreja que adora ao Senhor e serve ao próximo. Então, quero convidar você a avançar em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que a gente venha, como igreja do Senhor, avançar no serviço. E eu quero orar antes de finalizar,
dizendo que o Senhor está conosco para que a gente venha enfrentar os desafios, ter certeza que seremos mais do que vencedores. Deus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela palavra desafiadora de ser uma igreja serva, de ser líderes servos. Pai, nos ajuda a amar, nos ajuda, Senhor, a gerar amor, aquecer esse amor no meio da Tua igreja. Ó Deus, para que a gente possa servir com zelo na Tua dependência, para que a gente possa servir fiel à Tua palavra. E nesta multiforme graça, nessa multiforme graça de vivenciar dons e ministérios, Senhor, Tu possas nos capacitar para viver coisas poderosas nesse tempo. Por isso, Senhor, aviva a Tua obra, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, e que nós possamos servir mais, amar mais e glorificar o Teu nome em todo o tempo. Eu oro, Senhor, pedindo a Tua bênção, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a vida da Tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.